Hoje nesse vídeo eu vou falar aqui com você sobre a falácia da produtividade. Aqui você vai entender que quanto mais você busca produtividade, mais você está acabando com a tua disciplina. E logo você está procrastinando tudo aquilo que você sabe que é importante, que você precisa fazer, que vai fazer você avançar nesse jogo que é a vida. Só que por esse simples fato de você estar buscando a produtividade, que eu vou explicar aqui para você nesse vídeo o que de fato é e o que você acredita que é a produtividade, que isso acaba te deixando muito pior, né? Se deixando ocupado, se sentindo frustrado, se sentindo incompetente pelo fato de você estar tentando fazer a todo momento e não estar conseguindo. Então aqui a gente vai partir do ponto. Primeiro eu vou trazer para você aqui que eu falei a palavra falácia. E eu peguei a definição aqui rápida do que é a falácia, que não necessariamente ela é uma mentira. A falácia é um argumento enganoso. Ele não tem base. E por que eu estou falando isso? Vamos partir desse ponto aqui em que hoje, como estamos vivendo essa era do conhecimento de 30 segundos, né, que a todo momento você está sendo bombardeado por conteúdos e tudo aquilo que é mais denso, que é mais profundo, você tem dificuldade de fazer, de absorver. E hoje está todo mundo mostrando, na verdade todo mundo mostra o que quer mostrar, isso sempre aconteceu. Mas hoje as pessoas estão mostrando a todo momento que estão fazendo centenas e milhares de coisas a todo momento. E pelo fato de você não estar conseguindo fazer, pelo fato de você estar acompanhando aquilo e não conseguindo fazer, isso gera em você a frustração. Isso gera em você a sensação de incapacidade, te gera N coisas que paralisam você. E aqui eu peguei esse termo do livro O Fim da Procrastinação, que é um livro muito bom que fala sobre comportamento humano. Ele explica por que a gente faz o que faz e o porquê não faz o que deveria fazer. É basicamente isso. E eu vou trazer aqui uma premissa que é a seguinte, que eu peguei nesse livro, que é a paralisia decisória. Vamos lá. O que seria essa paralisia decisória? Na prática, é você que está tentando fazer, assim como você foi influenciado por alguém que faz muito, você também quer fazer muito. E aí quando você senta e pega aquela listinha, né, que você, não, agora eu vou conseguir, eu vou escrever tudo o que eu tenho que fazer, eu vou treinar, eu vou fazer minha dieta, eu vou estudar, amanhã eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Só que na prática, o que acontece nessa questão da paralisia decisória? O fato de você se deparar com inúmeras coisas para você fazer, o teu cérebro, que eu sempre falo isso, ele sempre opta pela a lei do mínimo esforço. Ele sempre age com a lei do mínimo esforço. Ele sempre vai querer o que é mais fácil, o que é rápido, o que é prazeroso. Então, pelo fato de você ter na tua frente, imagina aí, todas essas tarefas que você falou que ia fazer para você executar, o teu cérebro automaticamente ele entra num determinado colapso, certo? Por quê? São tantas opções que eu nem sei o que eu faço. Logo, qual é a decisão mais fácil? É pegar e fazer aquilo que é trivial. Eu pego o celular e vou rolar o feed e deixo tudo que eu tenho para fazer para depois. Ah, não, amanhã eu faço, hoje eu não vou conseguir. Ao invés de pegar um livro para ler, eu prefiro ir para o Netflix. Por quê? A paralisia decisória, na prática, é para quem quer estudar. Você tem 5 cursos que você comprou e você não sabe nem por onde começar. Então, essa questão de ter várias opções para você fazer gera essa paralisia decisória. E essa paralisia te mantém disperso. Ela te mantém na procrastinação. Ela te mantém você distante daquilo que você de fato deveria fazer. Entende? E aqui eu quero quebrar uma crença também, eu deveria ter falado isso no início, mas eu avancei um pouco aqui para a paralisia decisória, que é o seguinte, a produtividade não é você pegar um checklist de 100 tarefas e fazer no teu dia. Não é bem assim. Porque a produtividade, presta atenção nisso aqui, a produtividade é você fazer menos e ter o resultado igual ou superior de quem faz mais, de quem faz muito, na verdade. Porque se a pessoa faz muito no decorrer do dia dela, você tem muitas tarefas para fazer, pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa, vamos botar assim, que falta algum conhecimento, falta mais um pouco de organização, porque se ela faz muito e não consegue largar disso, é porque já está na hora de delegar, já está na hora de passar para outra pessoa, e ela está fazendo com certeza coisas que não competem mais a ela.
E por isso que eu falei, falta um conhecimento, falta alguma coisa. E isso não está certo por quê? Porque não é saudável. Você sabe muito bem que estou um pouco congestionado aqui, falando bastante, vai só entupindo. Mas vamos lá, vamos seguir. A pessoa que faz muito no dia dela, tem sempre muitas tarefas para fazer, é uma pessoa estressada, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue desligar. E assim, naturalmente, você sabe que isso não é saudável. Você sabe que não no longo prazo, não é duradouro. E aí são várias consequências. Burnout, né? Que a pessoa fica assim, quando tem burnout, a pessoa fica, entre aspas, assim, inválida, sabe? Não consegue mais nada, não tem força mais pra nada, nem pra levantar da cama. Entre outras consequências que isso gera. Mas assim, para mim, o principal é a questão do estresse e da ansiedade. Então, para a gente fechar esse primeiro tópico, eu quero que você entenda que quanto mais coisas você coloca na sua lista, menos você faz. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Bota aí no comentário. Se você já tentou fazer uma listinha, agora vai, vou tirar tudo da cabeça, vou escrever 50 coisas e vou tentar fazer tudo isso hoje. E você não fez, foi só mais uma lista jogada fora. Bota aí no comentário ou também se você já tentou alguma outra forma. Que aqui eu até vou falar sobre a questão de aplicativos. E aqui eu entro no segundo tópico, a ilusão da produtividade. Bom, usando um exemplo que eu trouxe de você estar a todo momento sendo influenciado de pessoas que estão fazendo centenas de coisas ao mesmo tempo, você acha que você também tem essa capacidade, você vai lá e não consegue nem fazer a primeira tarefa e se frustra. Essa ilusão da produtividade, ela vem pela influência, né? E também por esse excesso de aplicativos. Vamos lá. Eu vou falar para você aqui que eu já tentei usar junto Google Agenda, Notion, Trello e Todoist. Olha isso, 4 aplicativos. 4 aplicativos de produtividade, que eles são nomeados como esse tipo de aplicativo. Mas será que, na prática, você deve pensar, o Pedro usava 4 aplicativos e deveria ser muito produtivo. Eu vou falar para você que hoje eu consigo enxergar que quanto mais aplicativos eu tinha, de fato, menos eu fazia. Sabe a paralisia decisória? Era um mix de ter muita coisa para fazer, um mix também de perfeccionismo da minha parte de, não, esse aplicativo é melhor, não, eu vou deixar ele com esse layout, eu vou deixar ele de um jeito que fique maravilhoso e lindo, para que eu chegue aqui e faça. Eu não sei quantas horas do meu dia, da minha vida, eu desperdicei ajustando e editando aplicativo de produtividade. Então, assim, se você acredita que, não, algum aplicativo vai salvar minha vida, pode ter certeza que, assim, com a minha experiência na prática, não resolveu nada. Pode ter gente que usa e funciona muito bem, maravilha. Só que eu tenho certeza que quem usa aplicativo de produtividade, vamos dizer assim, né? Essa pessoa que consegue de fato ter produtividade e é efetiva, ela usa no máximo 2 aplicativos. E o que de fato funciona é isso aqui, ó. Papel e caneta, sabe? Tô bem no modo raiz mesmo. Depois que eu entendi que quanto mais coisas eu coloco na minha lista, quanto mais opções eu tenho, menos eu faço, eu comecei a simplificar as coisas. Que até adiantando um pouco aqui sobre o que eu vou trazer no final, sobre como você quebrar essa paralisia. Então, eu uso isso aqui. Eu escrevo as minhas tarefas, as etapas dos projetos que eu tenho. E no máximo, hoje, o único aplicativo que eu uso fielmente é o Google Agenda. Só que eu só tenho usado o Google Agenda para compromissos, para não esquecer as coisas. Então, assim, Notion. Hoje, o Notion. E assim, se eu não tivesse o Notion também, não faria nenhuma diferença, porque eu tenho meu próprio computador. Eu só uso o Notion como se fosse uma base de dados. Eu crio algumas coisas que nem sempre são virtuais, ó. A maioria é tudo aqui, papel e caneta, eu tô com uma pastinha aqui dos estudos que eu faço. E assim, não tem praticamente nada. Então, o Todoist, eu não uso, já apaguei. Trello, não uso, já apaguei. O Notion, se eu apagar, não vai fazer diferença na minha vida. E só o Google Agenda para eu também não esquecer os compromissos, porque isso é muito importante, né? Ter ali pelo menos no celular consulta da minha esposa, coisas do tipo, compromissos e tudo mais. Mas é uma ilusão de produtividade. Se você está acostumado aí, eu já recebi vários, né, anúncios de faça tal para ser produtivo. 5 aplicativos que vão te deixar mais produtivo. Isso é ilusório.
porque vai gerar a paralisia decisória em você. E aqui eu até lembrei, eu anotei aqui para falar, ó, mas eu acabei esquecendo, para exemplificar ainda mais a paralisia decisória. Vocês não sabem porque eu não contei, mas eu estou em processo de mudança. O imóvel que a gente vai se mudar já está praticamente aí uns 80% pronto, nesse período de obra que está agora. E a gente está vivendo um momento em que a gente precisa escolher as coisas para colocar lá no apartamento. Já passamos pela etapa de piso, já passamos pela etapa da cor da pintura. Agora a gente está, assim, numa paralisia decisória de escolher qual vai ser a pia. Quais vão ser as pias dos banheiros e da cozinha. E aí o que está acontecendo na prática? Como nós temos várias opções, o que a gente faz? A gente opta pelo que é trivial, a gente opta por fazer outra coisa. Fala, deixa isso pra depois. E vou falar pra vocês que já tem quase 2 semanas que a gente tá procrastinando isso. Pra você entender melhor ainda sobre essa questão de paralisia decisória. Quanto mais opções você tem, né, menos você decide, menos você executa, mais você procrastina. Inclusive, até um outro exemplo aqui que eu vou trazer de um dos eventos presenciais que eu já fiz, que uma mulher que era corretora, ela falou o seguinte: Pedro, eu tava com a mensagem já, a resposta de que a pessoa ia fechar um contrato comigo. E assim, eu não consegui dar seguimento. Ué, pô, você já tava com o contrato com a resposta exata da pessoa de que ela ia fechar com você, era só seguir em frente. Tu ia ganhar tua comissão, tu ia fechar a venda, ia ganhar tua comissão, então e ia resolver. Aí ela falou, não, eu não consegui, eu me peguei lavando a louça. Ao invés de fechar o contrato, eu fui lavar a louça. E todo mundo que estava no evento assim, caramba, como é que pode e tal. Isso é a procrastinação. E essa procrastinação foi causada pelo quê? Por essa paralisia decisória. E muitas das vezes também, não só por você ter muitas opções, o medo também, o receio de errar. Às vezes você pode ser perfeccionista e não, eu quero fazer nos mínimos detalhes, então tem que ser um momento específico para eu fazer do dia, em que não tenha ninguém em casa, e aí logo, como eu não estou pronto ainda, eu vou lavar minha louça. Entende? É bizarro, mas assim, é o que acontece, infelizmente. E é isso que eu estou explicando aqui para você. E aqui o terceiro tópico é o seguinte: produtividade e disciplina. O que acontece na prática, né? O porquê que isso acaba com a tua disciplina? É simples, é como eu expliquei, né? Você, quando tem muitas opções, vamos lá, o exemplo de que, pô, amanhã eu vou fazer tudo. Vou treinar, vou fazer as ligações que eu tenho que fazer, vou produzir conteúdo, vou seguir em frente no projeto que eu tenho. Só que você acorda, tá... Eita, apagou de novo. Você tá altamente determinado de que vai fazer o que tem que ser feito, só que na prática... vou deixar apagado. Só que na prática, o que acontece? Pelo fato de você ter tantas opções, ter tantas coisas para você escolher, você acaba optando pelo que é mais fácil. Você acaba optando pelo que é trivial. E o trivial é aquilo que você faz normalmente no teu dia a dia, até mesmo a alimentação também. Você tem o que tem que comer, a sua dieta. Por que é tão difícil se manter firme na dieta, comer aquilo ali regradinho? É a mesma coisa. Também você sofre com essa questão da paralisia decisória. Às vezes tem tantas opções do que você pode comer que você acaba optando por não vou fazer nada disso, vou comer o que já tem aqui, e muitas das vezes é um biscoito, é uma fritura, é um refrigerante. Então isso aqui explica muita coisa. E para complementar, eu preciso falar sobre a força de vontade. Na prática, a força de vontade é o poder decisório. É o que nós temos aqui no nosso córtex pré-frontal, córtex pré-frontal, que é onde a gente é como se fosse uma sala de reunião. E é daqui que parte as decisões. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Entre comer besteira e me alimentar bem, parte daqui, do nosso córtex pré-frontal. Como você tem muitas opções, porque você acha que é produtivo e está tentando ser produtivo, como é que fica o teu córtex pré-frontal? Fica indeciso. Se eu fizer isso, não, mas se eu fizer aquilo, acho que vai adiantar. Quantas vezes você já se pegou tendo esse diálogo interno de que se isso é bom fazer agora, se eu faço depois, se eu faço agora, o que eu faço? O que eu leio? Para onde eu vou? Que roupa eu visto? Entende? E aqui, vamos seguir em frente para o último tópico, onde eu vou explicar agora para você como quebrar essa paralisia. É simples. Eu vou resumir uma palavra. Você precisa simplificar as coisas. Ao invés de ter uma lista de
50 tarefas, vai eliminando até se tornarem 5 tarefas. Ao invés de usar 10 aplicativos de produtividade, que você às vezes nem abre no teu celular mais, já baixou há muito tempo, apaga. Opta por uma única coisa só. Papel e caneta sempre vai funcionar. Na prática, é você escrever ali aquilo que você está devendo, aquilo que você precisa fazer. É muito simples. Eu sei que hoje a gente fica fica meio que bitolado, né, de achar que, não, pô, todo mundo usa aplicativo, por que eu não vou usar? Porque, assim, é óbvio, é fato que os aplicativos, eles trazem para você essa sensação de que você vai ter mais controle, de que você, de fato, vai vencer a procrastinação, só que na prática, ele te atrapalha muito mais do que te ajuda. Então, primeiro é você simplificar as coisas. Escolha, é como se, imagine numa faculdade, né? Você vai ali montar a tua grade, e aí ao invés de você colocar 10 matérias, coloque duas. Coloque uma só. E comece pela primeira. Entende? Porque é muito melhor você fazer somente uma, né? Criar, na verdade, uma grade com uma matéria e fazê-la, do que você colocar uma grade com 10 matérias e não fazer nada. Tenho certeza que é muito melhor fazer uma. Escolha um hábito por vez. Se é treinar, se é ler, se é estudar, se é qualquer tipo de novo comportamento que você queira obter, escolha só um. Evite as 10 matérias, escolha uma e estabeleça uma rotina para você. Estabeleça um compromisso. Tal dia, tal hora, vou sentar e fazer tal coisa. Primeiro, tal dia, por exemplo, amanhã, às 8 da manhã, eu vou sentar minha bunda na cadeira e vou fazer uma lista de tarefas que eu preciso fazer. Coisas que estão pendentes na minha cabeça, que eu sei que eu preciso resolver e não estou resolvendo, e eu preciso tirar isso da cabeça para eu começar a seguir. Desculpa, gente. E para eu começar a seguir. Na prática, para você agora, para eu te dar aqui o que você precisa para dar certo. Eu sei que quando você for fazer esse exercício, né, você tem que fazer isso, porque senão vai ser só mais um conteúdo, isso não vai te ajudar e você vai continuar nessa constante busca de produtividade, né, e vai continuar a todo momento se sentindo ocupado, estressado e ansioso. E isso é possível acabar sim. Tira um momento do teu dia, estabeleça, pô, amanhã, às 8 da manhã, e principalmente, ó, outro detalhe aqui também, abrindo um parênteses, tudo que for mais difícil, mais complexo, opte por executar isso pela manhã, que seja a primeira rotina do teu dia, porque eu falei sobre a força de vontade. Quando a gente acorda, o momento em que a gente, na verdade, o momento em que nós temos mais força de vontade, temos mais disposição para fazer qualquer tipo de coisa é pela manhã, quando a gente acorda. E aí, se você está sempre tentando colocar o que você precisa fazer para de noite, para lá depois de um dia de cansativo de trabalho, de ter tido um momento com teus filhos e tudo mais, é muito mais difícil você fazer, porque o teu poder decisório já está comprometido. Você já está assim, fraco. E de manhã você está mais forte. Então, tira um momento do teu dia, senta ali, pega uma folha em branco e só escreve. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, tem que ler, tem que... Sua lista vai dar, sei lá, 25, 30, 35 itens. Qual é o segundo passo? Começa a simplificar. Você vai pegar dessa mesma folha e vai começar a riscar tudo aquilo que não é urgente. Porque, primeiro, vamos lá, se tiver alguma tarefa que esteja pendente ali, que já seja um incêndio, você precisa resolver. Prioridade máxima para resolver, não necessariamente para ser resolvido, mas para você ter paz na tua cabeça, para você tirar aquela sensação de que tem muitas coisas para fazer e não consegue. Tira tudo aquilo que você pode fazer depois. Deixe somente na tua lista o que é urgente e depois avance para aquilo que pensa dessa forma. Se você fizer aquilo, as demais coisas vão sendo resolvidas naturalmente, como se fosse um efeito dominó. É dessa forma que você precisa pensar. E claro, nem todas as coisas vão ser complementares em relação às outras, mas siga esse passo a passo, siga essa mentalidade de primeiro resolver o que está urgente e depois você vai resolvendo aquilo que é importante. Você precisa elencar uma sequência de prioridades. E é isso. Espero que esse conteúdo tenha agregado na tua vida, e se isso aconteceu, já deixa o teu like aqui. Se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal. Também aciona as notificações aqui também para você receber em primeira mão os vídeos que eu estarei compartilhando aqui, porque toda semana estou aqui trazendo mais conteúdo, mais informação que
vai fortalecer tua disciplina e vai fazer você vencer a procrastinação, tá certo? E é isso, tamo junto, vamos pra cima e vamos vencer. Qualquer dúvida, por favor, coloque aqui no comentário que eu vou responder com o maior prazer a dúvida que você tenha, um apontamento, ou qualquer coisa que você queira compartilhar aqui, alguma experiência, manda aqui. Se também os demais vídeos têm ajudado você, manda aqui também, que isso faz muito bem para o crescimento aqui, para a expansão desse canal, tá certo? E é isso, tamo junto, um abraço!